de um tempinho suplementar. Se for o caso, qualquer coisa eu posso ver se a gente pode complementar um pouquinho na sexta-feira, se for o caso, ou até mesmo no dia que as pessoas estiverem disponíveis, porque sexta-feira tem aula de SUS de 4 às 8, então alguns de vocês já estão compromissados. Ou então a gente pode trazer para um dia mais cedo, uma terça-feira, mas assim, sempre em final de tarde, para não ocupar o dia de ninguém, se a gente tiver algum assunto para complementar, tá bom? Todo mundo assinou aqui então, né? Pelo dia que ele assinou, a gente vai falar um lá, só para não esquecer. Mas o e-mail é negócio de Honda, não é isso? É Honda. Eu tenho um e-mail. Eu pensando que sobrenome dele. Também, pensava que fosse Honda também. Mas eu tenho um e-mail. Agora, eu já está aqui. Ah, não, você não estava no curso, bota o e-mail. Aí a gente vai passar. Bom, tchau, vamos começar. Bom, então a proposta aqui é o seguinte: nós temos. Oi? Esse é a lista dos cursos. Então a nossa proposta aqui vai ser o seguinte: no semestre passado, nós fizemos um curso de QED mais contextualizado no modelo padrão. E aí o que a gente viu foi que, assim, de tudo que a gente viu lá, mais para o final, o curso que pôde interessar, eram as propriedades eletromagnéticas dos neutrinos. Então a gente chegou aos neutrinos, né? E a gente tentou estudar no final do curso o setor, vamos dizer assim, a estrutura da corrente eletromagnética. Eu vou repassar isso aqui nesse curso aqui, porque no semestre passado a gente tratou o neutrino como se fosse um neutrino, sempre neutro, mas uma partícula de Dirac. Vamos olhar esse semestre agora, quando a gente voltar a essa discussão, a gente vai olhar um pouco o neutrino do ponto de vista de ter massa de maiorada. Então vamos lá, a gente olhou a estrutura da corrente eletromagnética dos neutrinos, né? Como partículas, né, tipo partículas de Dirac. Então a gente considerou, né, o caso que, na verdade, é o caso menos popular. Normalmente, quando se pensa em neutrino massivo, a gente pensa em neutrino massivo como mecanismo de massa de maiorada. O mais normal é pensar que o neutrino é maiorada. Bom, aí a gente, nesse caso, teria uma estrutura, né, então, mais restrita ainda. Então, aí aqui apareceram aqueles famosos, então, para relembrar, né, apareceram, então eu só estou fazendo uma revisãozinha rápida assim, do resultado final do nosso curso de QED no modelo padrão. Né? O nosso curso é esse, QED no modelo padrão. Curso do semestre 2014. Só para quem está pegando esse curso pela primeira vez, até quem está assistindo o curso ao longe, né, à distância. Então esse curso aqui não vai ser, eu não estou usando aquele curso como pré-requisito, mas aquele curso abriu as portas para a gente fazer essa discussão desse curso. Quem quiser entrar em algum detalhe mais, né, no semestre passado a gente trabalhou esse curso aqui, olhando a eletrodinâmica, não como uma teoria reportada, isolada, mas assim, vendo a relação da eletrodinâmica com os demais setores do modelo padrão, o setor setor fraco e o setor forte, vendo da onde né, aqui ordem de aproximação o setor de interações fortes ou o setor de interações fracas afetava nos resultados da QED. A gente falou isso sobre o momento magnético do Luhmann, o momento magnético do elétron, então a gente vê que as correções vinham lá. No caso do elétron, na 12ª, 13ª casa decimal, e no caso do mundo já na 8ª casa decimal. Aí a gente abriu a discussão para olhar a estrutura da corrente de eletromagnética dos neutrinos, e aí a gente viu que, no caso dos neutrinos, aparecia a estrutura da corrente, ela contém 4 fatores de forma. Os 4 fatores de forma, todos tinham, os 3 primeiros eram os mais conhecidos. A gente tinha a correção devido à carga elétrica, a gente tinha o setor de monopólio. O setor de monopólio é a carga elétrica, né? O setor devido à carga elétrica. Então, a interação de natureza de carga elétrica, a interação de momento magnético, a gente fez isso tanto para o elétron, né? Uma partícula carregada, claro, vai ter a parte de carga, a parte de momento de polo magnético. Depois aparecia um fator de forma novo, que aí sim vinha
do modelo padrão, não vem da QD, porque viola CT. Então, o momento de polo elétrico que vai ser o momento de polo elétrico, que vem da violação de CT, quebra de CT. E depois vinha o momento toroidal. Ou aquilo que chamava-se anapolo de zeolite, né? Então, essa contribuição aqui é a contribuição que ainda não foi medida. Então, não se tem nenhum resultado, nem no caso do elétron, nem no caso de partículas carregadas, da medição desse momento. A gente já tem medido o momento de polo magnético do elétron, do mu, do tau, com pouca precisão, e o momento de polo elétrico, que é a grande estimativa, o grande resultado que saiu no início desse ano, né? Que dava para nós o momento de polo elétrico por elétron como sendo majorado pelo valor, né? Acho que era 8 pontos, aproximadamente 8, né? Vezes 8,7. 7 vezes 10 a menos 28 cargas eletrônicas do CETI. Então, essa aqui é a medida mais recente do momento de polo elétrico do elétron e que foge completamente ao âmbito da QD. Na QD, nós não temos isso aí é zero. No caso do modelo padrão, né, onde a gente tem violação do CT, o modelo padrão, vamos colocar assim, tá? O modelo padrão, ele dá um valor muito pequeno, muito inferior, que é da ordem de 10 a menos 38, quase 10 ordens de grandeza menor. Então, você quer um problema, né, no modelo padrão. É uma pergunta. Esses resultados que você está colocando aí são de experimentais? Experimentais. E os teóricos? Esse aqui, resultado experimental, e aí o resultado teórico do modelo padrão, quer dizer, a medida do modelo padrão, isso aqui é experimental. É o resultado experimental mais recente que saiu agora, na verdade foi publicado nos Archive em outubro do ano passado, mas saiu na Science agora em janeiro. É um resultado, oficialmente, assim, o resultado de janeiro de 2014. Então, a medida experimental, ela deu esse valor limite máximo por meio de polo. É não zero, quer dizer, mostra uma assimetria na distribuição de carga do próprio elétron. O elétron não tem uma carga esfericamente simétrica distribuída em torno do seu spin, tem uma assimetria que pode ser medida, e a assimetria ela começa a se revelar quando a gente vai para distâncias na faixa de 10 a menos 28 centímetros. O cálculo teórico dá com esse número de decimais também? O cálculo teórico da estimativa dá na faixa de 10 a menos 38. De cima também? Esse cálculo aqui é muito afastado desse, é muito menor do que ele. Não, esse aqui não tem nenhum resultado teórico que reproduz isso aqui. Não tem. Esse aqui é o problema. Que interessante. Esse aqui é o problema, é o grande problema em aberto, justamente. E o de baixo? O de baixo é o cálculo teórico a 4 loops. O primeiro efeito aqui, o modelo padrão, a primeira contribuição que ele pode dar, pelo menos de polo elétrico, é a 4 loops. Essa correção aqui, 4 loops. Então, já vai cortada a quarta. 4 for loop effect. Então, esse é um problema sério. E o modelo padrão dá um valor muito baixo. A pergunta é da onde é que a gente pode extrair que tipo de modelo, supersimetria, por exemplo, tem certos modelos baseados em supersimetria. Supersimetria com o modelo padrão. Combinando a supersimetria com o modelo padrão, nós conhecemos aí, a gente vai ter o curso aí agora com os alemães aí, né? Que é o MSSM, o M-Sugra, por exemplo. A supersimetria com o modelo padrão, tem várias classes de modelos. Tem modelos, por exemplo, que violam, que já foram até descartados por conta desse resultado. Porque tem modelos de supersimetria com o modelo padrão, quer dizer, versões supersimetrizadas do modelo padrão, que dão esse momento de polo elétrico na faixa de 10 a menos 25, que é um valor pelo menos 3 ordens de grandeza. Então, esses modelos aqui já estão descartados. Por exemplo, com o MSSM, quer dizer, o modelo padrão minimamente supersimetrizado, a gente está com um valor na faixa
10 a menos 29. Então, que é uma ordem de grandeza. Já está mais dentro do aceitável. Mas precisa botar supersimetria. Precisa botar supersimetria. A questão é se a gente vai ver, se a gente não quiser, será que a gente precisa de supersimetria para entender esse resultado? Ou a gente pode entender isso, por exemplo, por algum tipo de versão mais restringida da eletrodinâmica, Born-Nifel, por exemplo. Né? Por exemplo, algum tipo de eletrodinâmica como Born-Nifel. Né? Então, não linearidade. Por quê? O Born-Nifel, qual é a vantagem do Born-Nifel? O que a gente quer, na verdade, compreender é como é que pode se gerar essa assimetria na distribuição de carga do elétron. No Born-Nifel, se a gente pega uma carga puntiforme, né, uma carga eletrostática, eu faço isso. A gente está todo aqui na lista. Bota aí na lista, que a gente vai fazer a lista de e-mails. Bota aqui alguma coisa para a gente ver. Então, se a gente pega a Born-Nifel, vai tirar o campo eletrostático. Uma teoria não linear, um modelo não linear. O campo eletrostático, uma carga eletrostática vai gerar um campo magnético. Quer dizer, lá no Born-Nifel, basicamente o que a gente tem, né, é a divergência de D igual a ρ. Agora, quem é esse D? Esse D aqui para nós é a carga elétrica, é o campo elétrico, menos, aqui tem um parâmetro, né, um parâmetro que a gente chama em geral de beta, e aí aqui a gente tem campo elétrico, extralar campo magnético, e aqui tem aquela raiz quadrada, né, de 1 menos o campo elétrico menos o campo magnético, né, sobre beta 2. Então a gente tem, na verdade, o campo, aí isso vai acontecer também, quer dizer, se a gente tem uma carga elétrica, na equação de Ampère-Maxwell, a gente sabe que o campo elétrico, sendo não trivial, ele vai dar uma contribuição para o campo magnético, ele gera uma corrente magnético-estática. E aí você gera um campo magnético. Então, se você considera o efeito do campo magnético que aparece como resultado de uma carga elétrica, esse campo magnético ele não tem simetria estética. Quer dizer, o campo da carga puntiforme, Born-Nifel, onde a gente conhece. Então, vamos lá. O campo da carga puntiforme, o campo elétrico, né, ele tem basicamente essa forma aqui. Ele é a carga, né, sobre a raiz quadrada de R4. Mas aqui tem uma constante que a gente normalmente chama de R0 à quarta, e aqui R chapéu. Claro que se R é muito grande, esse termo aqui domina sobre esse, a gente tem um campo que cai com 1 sobre R2. Então, assintoticamente, Born-Nifel tende a Maxwell. Mas na origem, o campo é máximo, o campo não é infinito. Então, o campo elétrico de Born-Nifel, né, ele tem basicamente aqui essa forma, depois ele se torna coulombiano, a partir de uma certa distância. Já o campo magnético não. O campo magnético gerado pela carga estática, ele não é espericamente simétrico, mas ele diverge na origem. O campo magnético não é finito. Porém, ele é assimétrico. Então, a assimetria que tem no campo elétrico, ela vai contribuir para essa densidade, ela vai gerar uma densidade que é assimétrica. Então, a tentativa é ver se através de Born-Nifel a gente consegue reproduzir essa assimetria na distribuição da carga puntiforme. Porque, claro, numa teoria não linear, mesmo que a partícula seja puntiforme, a carga ela se distribui. Quer dizer, o efeito da não linearidade é como se gerasse um meio onde a carga se difunde, ela se distribui um pouco. Né? Então, é por isso que blinda o campo. Né? A gente tem aquela carga que não é totalmente concentrada, então o campo é blindado de tal maneira que ele fica finito na origem. Então, uma tentativa de ver se consegue reproduzir esse resultado experimental através de algum modelo teórico, poderia ser uma eletrodinâmica não linear sem supersimetria. Está tentando abrir mão da supersimetria. Mas o resultado que a gente tem hoje melhor, que mais se aproxima do valor experimental, é esse resultado aqui do modelo padrão minimamente supersimetrizado, claro, com quebra de supersimetria. Se a gente tem uma teoria, isso vai ficar claro aqui no curso, quando a gente tem supersimetria, a supersimetria ela zera os momentos de polo. Uma teoria que tem supersimetria exata não aparece momento de polo magnético. Então, o fato das partículas terem momento de polo magnético é uma evidência de que a supersimetria é quebrada na natureza. Mas uma teoria de campo supersimétrica ela não dá efeito de momento magnético. Então, a pergunta, claro, aqui então a supersimetria
supersimetria está quebrada no modelo padrão minimamente supersimetrizado, há uma quebra da SUSE, e a quebra da SUSE induz esse efeito aqui, que aparece já a loops mais baixos. E aí, quer dizer, mas são sempre efeitos virtuais. Quer dizer, o que acontece aqui, no caso do modelo padrão, é que os efeitos de 4 loops, eles são muito suprimidos, né? São muito pequenos, fica 10 a menos 38, porque as partículas intermediárias que vão estar povoando os loops, eles são W, são as partículas Z0, então a gente tem efeito de grandes massas no denominador, então o efeito da correção quântica vai ser praticamente zero. Mas esse resultado da supersimetria está muito bom. Tá muito bom, esse resultado. O problema é que, se fosse só esse resultado bom, estaria ótimo. O problema do modelo padrão minimamente supersimetrizado é que ele tem um número de parâmetros muito grande. É um modelo de 105 parâmetros. Então aí é aquele modelo que você engole porque não tem nada melhor, né? Mas não é uma boa tentativa de uma teoria mais fundamental. Então a questão que a gente vai se colocar, deixa eu falar, foi Dória, fala. Você está querendo focar o eletromagnetismo, o que falta no eletromagnetismo com o método de Bohr. A gente vai querer ver exatamente. Se, por exemplo, ao estudar, por exemplo, o eletromagnetismo de neutrinos, por exemplo, né, o elétron tem interação com o neutrino, que é interação fraca. A interação elétron-neutrino, em primeira ordem, é uma interação fraca, são os vértices fracos. Mas agora, claro que através de correções quânticas, através de efeitos grupos, como a gente viu no curso passado, os neutrinos adquirem momento magnético. Mesmo que eles tenham carga zero, né, a gente pode ter processos desse tipo. Eu tenho, por exemplo, o fóton, né, que é o vértice típico, deixa eu colocar aqui alguma coisa assim. Um gráfico inverso, só para a gente ter um loop já, a gente vê como é que a teoria eletrofraca pode estar contribuindo para o momento magnético do neutrino. Suponhamos que eu tenho uma linha aqui, vou fazer assim. Eu tenho uma linha de neutrino. Neutrino e linha pontilhada. Ali, linha pontilhada. Aí aqui tem um vértice, aqui entra aqui fica o elétron. Aqui eu tenho elétron. O elétron se acopla diretamente ao fóton. O neutrino não. O neutrino ele se acopla indiretamente ao fóton por causa desse vértice fraco. Aqui é um vértice eletromagnético, né? É um vértice que não é. Porém, aqui eu tenho o vértice que a gente tem neutrino, elétron, a gente tem aqui esse cara de carga, então a gente tem um W+. Então eu posso ter aqui, né, um propagador do tipo W+, W menos, né? Então aqui eu tenho o neutrino, então vai neutrino, elétron. Então esse vértice aqui, eu posso gerar, esse vértice é um looping. Esse vértice é um loop que está me dando justamente uma interação desse tipo. Mi barrado, Mi acoplado com o fóton. Claro que aqui vai ter que ter alguma estrutura, algum tipo de operador, matrizes de gama, a gente já viu mais ou menos a estrutura disso. Então esse gráfico aqui ele vai dar uma contribuição desse tipo aqui, um acoplamento direto do fóton, né? E esse W que é trocado aqui tem uma massa muito grande. Então, esse loop aqui, além dessa constante de acoplamento aqui, ser a constante de acoplamento fraca, ser a delta de Weinberg, né? A gente tem essa massa aqui muito grande no denominador. Mas esse vértice aqui é a primeira correção que a gente pode ter de momento magnético ao neutrino. E, de fato, né, no modelo padrão, o momento magnético do neutrino sai muito pequenininho. O momento magnético, por exemplo, Mi. O neutrino ele sai na faixa de 10 a menos 10 magnetons de Bohr, quer dizer, no fundo é o momento magnético do elétron. Então, o momento magnético do neutrino é muito baixo, né, porque são processos desse tipo que vão contribuir, mas mesmo que o neutrino não tenha um acoplamento de carga elétrica mínimo, né, ele pode adquirir por correções quânticas, né, se o neutrino for massivo, aqui é importante também colocar esse dado, né, é importante que o neutrino tenha massa zero, quer dizer, aquele gráfico foi colocado ali, ele só contribui para o momento magnético do neutrino se a gente tiver neutrinos massivos. Neutrino de massa zero, se o neutrino tem massa zero e tem carga zero, ele continua sem magnetismo. Mas o neutrino massivo, ele adquire magnetismo através de processos
ar desse tipo aqui. Então, se o neutrino adquire um eletromagnetismo, então ele pode começar a ter uma interação eletromagnética residual com o elétron. E aí a pergunta que a gente está fazendo, isso é uma pergunta que não está respondida, é uma questão que está pairando no ar na comunidade. Aí, sem supersimetria, sem a gente precisar ir além do modelo padrão, será que eu consigo reproduzir esse resultado aqui sem recurso a uma física além do modelo padrão, sem recorrer assim, uma física, vamos colocar assim, além do modelo padrão? Será que a gente conseguiria esse resultado? Abrindo mão da supersimetria, né? Então, o que poderia ser essa física além do modelo padrão? Né? Supersimetria, gravitação, a gente pode jogar tudo por esse caminho, mas a gente poderia perguntar, será que se eu ficar no âmbito do modelo padrão e começar a perceber quais são as correções que o modelo padrão dá para a própria QED, se a própria QED ela começa a receber correções devido ao modelo padrão, tipo correções de momento magnético do neutrino, assim por diante, será que isso, por sua vez, então, não poderia estar gerando essa assimetria na distribuição de carga do elétron? Será que a assimetria da distribuição de carga do elétron, ela não está vindo justamente do fato desse elétron, que é o elétron físico, ser revestido por uma camada de interações com partículas, entre as quais os neutrinos, por exemplo. Então, pode ser que o elétron revestido pelas interações fracas, ele comece a apresentar essa assimetria na distribuição de carga, que é o que vai gerar o momento de polo elétrico dele. Então, essa é uma questão que a gente está se colocando, né? A gente ainda não sabe responder a ela, a gente vai tentar nesse curso construir elementos para ver se a gente consegue responder a essa pergunta. Pode falar, pai. O 32. A proposta do curso é tentar fazer um eletromagnetismo que vai além de Marx, que nossa possibilidade. E você está... Então, só aproveitando as tuas palavras, então, essa primeira frase que você falou, a gente quer ver se a gente consegue construir um eletromagnetismo além de Marx, primeiro ponto. Sim. E qual é a primeira providência que nós estamos tomando para isso? Eliminar, né, essa, vamos dizer assim, essa associação histórica, e não só histórica, mas essa associação que é mais primitiva do eletromagnetismo. E o eletromagnetismo está associado à carga elétrica. Então a gente está fazendo o seguinte, a gente está desconstruindo o eletromagnetismo no que diz respeito à carga elétrica. Suponhamos que uma partícula não tenha carga elétrica. Quais são os atributos da partícula? Grupo de Poincare, ela tem massa e tem spin. Depois, as simetrias do modelo padrão, os números quânticos do modelo padrão. Ela pode ter uma carga eletrofraca, ela vai ter, vamos dizer assim, um isospin fraco, vou colocar assim, ela vai ter o isospin fraco, vamos colocar isospin fraco. Ela vai ter a hipercarga, que é o SO2, aqui o 1. Ela vai ter os números quânticos, né, aqui o setor, então, aqui é SO2, 1. Então, aqui é Poincare. Poincare. E aqui é eletrofraca. Depois, claro, se a partícula não for o leve, se for o quarto, por exemplo, ela vai ter os números quânticos SO3. Dentro do modelo padrão, aqui nós teríamos o SO3, né, que a gente tem, aqui a gente tem o SO2 left, vamos colocar aqui left, né? E aqui a hipercarga. Então são as duas interações do setor eletrofraco e a interação forte, o SO3 de cor. Então, para mim, a partícula é um conjunto desses números quânticos aqui. A gente sabe que aqui há uma quebra da simetria. Quando a simetria, então quando o Higgs entra em ação aqui, a gente já. Então, quando o Higgs entra em ação aqui, essas duas cargas se combinam para gerar aqui o que é a carga elétrica. Então aparece a carga elétrica e o elétron ganha massa, e aí a gente tem, quando a gente chega aqui, vamos colocar aqui para nós a partícula, então vai ter massa, spin, e aí agora ela adquiriu uma carga elétrica. Antes ela não tinha carga elétrica, a simetria exata ela tinha apenas essas cargas de isospin
fraco e da hipercarga, né, fraca. Quando acontece a quebra da simetria, a gente sabe que esses dois geradores aqui se combinam, então a partícula no final, né, depois da quebra espontânea da simetria, que aparece, o atributo físico que fica para ela é essa carga elétrica, que é a terceira componente do espinho isotópico, mais a hipercarga, né? Então, isso aqui é o que tem para nós. Então, daqui a gente ganha um elétron com a carga dele, a carga é a carga fundamental, e com uma certa massa. Então a pergunta é, se a gente agora começa a abrir mão disso aqui, a gente está pensando, a partícula tem massa, tem espinho. Então, se ela tem espinho, a gente já está acostumado. Tem que ser zero também, né? Oi? A massa tem que ser zero, você está falando. Aqui eu estou começando, vamos dizer, no modelo padrão exatamente. A gente começa com todas as partículas de massa zero, vamos colocar assim, se a gente está pensando que puristicamente isso é um modelo padrão. Então, antes do mecanismo de Higgs, todo mundo tem massa zero, então o que a gente tem é helicidade, né? Vamos aqui chamar que é helicidade, vamos chamar helicidade lambda. E aí, no fundo, é o spin. E aí, depois que a partícula ganha massa, então ela adquire, a helicidade se transforma no spin e a carga, e as cargas fracas se combinam para dar a carga eletromagnética. Então, o eletromagnetismo, o fóton, né? Quando o fóton, aqui não tem fóton. Então, o fóton, ele não vê a partícula enquanto ela tem massa zero e enquanto ela não tem carga elétrica, tem esses números quânticos. Quando há quebra espontânea da simetria, nesse cenário aqui agora, a gente tem fóton. Nesse cenário aqui, o que a gente tem é QED. Então agora a gente tem uma QED e aí temos o setor fraco. Temos uma QED vezes interação fraca. E aí a gente sabe, separou, né, que a gente tem a constante de acoplamento E, e aqui a gente tem a constante de acoplamento do ângulo de Weinberg. Então, quando a gente chegou nesse setor aqui, a gente já está interagindo com a carga. Agora a pergunta é, se a gente abrir mão dessa carga aqui, o que poderia estar dando eletromagnetismo? O que poderia estar contribuindo para as interações eletromagnéticas da partícula? Então a gente tem, quando a gente vê já o modelo padrão com a simetria quebrada, e a gente olha, por exemplo, para a mecânica quântica de partículas carregadas no campo eletromagnético, o que a gente sabe que a gente tem é a carga elétrica, vamos chamar a carga elétrica aqui, e temos o momento magnético, o momento de polo magnético, e aparece como sendo, né, a carga, aparece o fator H cortado, e aqui 2 vezes a massa da partícula. Então, com a massa e com a carga, a gente forma um momento magnético. Quer dizer, a massa, o H cortado está ligado. Por que o H cortado aparece aqui? Por causa do spin. Quer dizer, aqui, vamos colocar assim. A gente tem H cortado e aqui a gente tem um spin. Estou já separando a unidade. Para mim, o spin não é o meio de H cortado, é o meio. Né? Então, o spin aqui, se for para partícula de spin meio, esse sigma aqui é a matriz de Pauli. Se o spin for um H cortado, essa matriz aqui são aquelas 3 matrizes, 3x3, os geradores do grupo SO3. Mas a gente já sabe que o efeito, né, o efeito de gerar o magnetismo da partícula carregada é a partícula tem carga, a partícula tem massa e a partícula tem spin, portanto, né, ela adquire magnetismo. No caso do neutrino, dentro do modelo padrão, o neutrino tem massa zero. Na norma do modelo padrão, o neutrino tem massa zero. Então, se o neutrino tiver massa zero, isso aqui não faz mais sentido. Então, o que nós entendemos é que se o neutrino não tem massa zero, no modelo padrão, aparece um momento magnético do neutrino, isso é o fato de ser compreendido, que é proporcional à massa do neutrino. Mas o neutrino continua sem carga. Então, ele vai adquirir magnetismo às custas apenas da sua massa e, claro, do seu spin. Então, a gente está começando, o que a gente quer construir nesse curso um pouco desconsiderando, eventualmente, a carga elétrica, como os efeitos eletromagnéticos podem ocorrer às custas, por exemplo, inteiramente do spin, às custas da massa, mas sem, para a gente o que vai ser importante é que não tenha carga. Então, claro, se a partícula tiver carga, ela vai ter os efeitos da carga, mais os efeitos de momento magnético, momento de polo elétrico. Mas se ela não tiver carga, a gente quer ver até que ponto, né, o spin pode responder pelas propriedades eletromagnéticas dela. No caso do neutrino, é isso que acontece. Claro, dentro do modelo padrão,
neutrino tem massa zero. Então não tem como o neutrino adquirir magnetismo. Fora do modelo padrão, quando o neutrino adquire massa, algum mecanismo de massa do neutrino, ele também adquire automaticamente magnetismo. Então o magnetismo do neutrino vem sobretudo às custas da sua massa, não às custas do seu spin. Porque no modelo padrão ele tem spin meio, mas ele tem carga zero e massa zero. Então ele não consegue gerar magnetismo no neutrino. O modelo padrão não consegue. Então o modelo padrão só consegue gerar magnetismo no neutrino se a massa for diferente de zero. Quer dizer, é um efeito de massa. Dizendo que o magnetismo do neutrino seria o propulsor de buscar uma lei da equação de massa. Isso, exatamente isso. O que isso poderia, por exemplo, o fato do neutrino agora ter interação eletromagnética, que tipo de correção isso pode trazer, por exemplo, para as equações de massa? Se a gente for olhar, como a gente já olhou no curso precedente, né? Quais são as correções, né? Vocês estudaram, você, Pedro, e o Léo, em detalhe, quais são as correções que, por exemplo, acho que o Luiz também mexeu bastante com isso, quais são as correções que o spin 1 traz para as equações de massa, o spin 1 carregado, ou o spin 0 carregado, né? Quer dizer, os bósons, né? Eles mexem com as equações de massa. A questão que a gente vai ver agora, mas sempre com objetos carregados. A gente tinha dados, né? A gente trabalhou com partículas de spin 1 carregadas e trabalhou com partículas de spin 0 carregadas. Pegou, por exemplo, bósons escalares, né? Carregados também. E aí a gente via como esses objetos, ao se acoplarem com o fóton, eles podem corrigir as equações de massa. Agora a questão que vai entender é se a gente abrir mão da carga elétrica, como um objeto neutro, por exemplo, como o neutrino, ao se acoplar com o fóton, como ele vai poder trazer correções, né? Pode corrigir o eletromagnetismo, e aí a pergunta é, será que advindo, oriundo desse setor aqui, né, o que modifica as equações de Maxwell não poderiam, por exemplo, nos dar conta desse resultado experimental ainda, sem uma filiação teórica? Certo? Esse que é o enredo da nossa discussão desse enquanto a gente vai trabalhar em torno dessa questão sobre Por exemplo, você diria que atualmente você teria como Bohr-I, você teria Bohr-I, por exemplo, e supersimetria, como dois. Por enquanto a gente tem duas soluções de expediente imediato. Quando você fala física além do modelo padrão, se você tiver com preguiça de pensar, você logo chupa a supersimetria, alguma coisa você vai te enganar. O que pode ser além do modelo padrão? Suzy? Ninguém vai te condenar por conta. Ou gravitação. Tudo bem. E as agora, só para acabar o raciocínio de GH. Agora, se você diz, ou então, por exemplo, Cornívio, beleza, a primeira proposta em um linear Cornívio. Agora a pergunta é, será que tem alguma física mais sutil por trás disso, no eletromagnetismo? Falar um pouquinho. Esse é uma linha. Eu tenho uma percepção, por exemplo, que falta o eletromagnetismo, todo mundo ganha além de Maxwell, ótimo. É a questão dos fótons auto-interagentes. Certo. Para mim, manter a luz interagindo com a luz, dá muito significado porque a luz ela é o único absoluto, e ela não interage com ela. Dinheiro é importante. Por que o dinheiro é importante? Porque o banco faz dinheiro interagir com dinheiro. Então a luz ela não consegue a luz sozinha, a luz do corpo não é importante, só por causa do calça mole. Então, eu acho que tem essa questão. Então eu acho que é bom sempre comparando. Então, por exemplo, nos modelos de supersimetria, a luz interage com a luz, no Bohr-I, a luz interage com a luz. Por exemplo, se você olhar esse parâmetro, então vamos dizer assim, o teu indicador vai ser, qual é a boa, para você uma boa física além do modelo padrão, é aquela, além de Maxwell, é que a luz interage com a luz, por exemplo. Esse ano teve um resultado super espetacular aí, agora que foi final de maio, né, daquele resultado do processo de Wheeler, né, aquele famoso antigo processo lá de Bright-Wheeler, né, que é a medida pela primeira vez, né, não foi ainda experimentalmente isso deve ser só em 2018, mas o processo de Bright-Wheeler, né, que seria a verificação experimental da interação fóton-fóton, né, produzindo pares mais e menos, do ponto de vista teórico, isso aqui está calculado desde 1934 por Bright-Wheeler. Do ponto de vista experimental, nós não temos ainda uma medida direta. Passaram-se 80 anos e a gente não tem uma medida direta. O primeiro resultado apareceu agora, né, naquele trabalho que saiu lá na Science, em que os autores propõem
um experimento e já fazem todas as simulações em cima desse experimento. E eles mostraram que, do ponto de vista operacional, experimental, esse experimento é possível e esse experimento vai produzir uma taxa muito abundante de gama-gama indo em E mais E menos. Claro, o experimento está em construção, mas as simulações já mostraram que, por exemplo, dentro de 4 anos, a gente vai poder ter esse resultado aqui medido experimentalmente. Aí a pergunta é, se agora eu tenho uma medição experimental para esse processo e eu verifico que a seção de choque para essa produção aqui, ela tem correções assim, sensíveis, né, do resultado experimental com os resultados teóricos vigentes. Isso aqui vai ser a margem para a gente começar a procurar novas teorias em que o fóton interage com o fóton. Na eletrodinâmica, esse processo aqui é possível. Eu posso produzir, mas pode produzir fóton, eu posso ter isso aqui, né? Fóton, entrando aqui, fóton. Eu posso ter fóton, aí eu tenho esse box aqui, então, e aí é porque essa saída aqui é elétron. Então eu tenho aqui esse tem os vértices aqui, quer dizer, é um processo de ordem E4, é um processo alfa 2, né? Então a gente produz fóton, produzindo E mais ainda. Basicamente é esse tipo de diagrama de caixinha que tem aí. Agora é um efeito de um loop. A pergunta é, será que esse processo, na aerodinâmica, ele, no mínimo, ele ocorre a um loop? Será que eu consigo produzir uma teoria em que esse processo já ocorra, por exemplo, no nível água, né? Mas aí para isso, como você falou, precisa ter uma interação fóton, se eu tivesse essa interação na eletrodinâmica quântica, né? Essa interação que está faltando. Em Young Mills isso é possível, na eletrodinâmica quântica não. Eu vejo que você traz sempre o argumento de fora do nível da água. Isso. Aqui você traz aí é só efeito quântico, só efeito de você virtual. O mundo também viu água. Só efeito de eu tenho um herói, que é um alemão. Ele era o chefe da SS, ele se chamava Himmler, não me lembro mais, meio confuso. E ele sempre dizia, toda vez que eu vejo alguém falar em cultura, eu tenho vontade de sacar o revólver. Você não gostava dos judeus, né? Eu não tenho nada de judeu, não. Ele gostava lá, ele era contra a causa do Luxemburgo, sabe? Sei. Toda vez que eu vejo o pessoal teorizando, me dá a justificativa com loop. E, quer dizer, o cara pode fazer loop, não tem problema, ele tem que ter o trilégio correspondente ao livro. Mas quando ele entra no loop, sem correspondente ao trilégio, tem a mesma sensação, dá vontade de sacar o revólver. Então, eu estou dizendo que a gente estamos aqui para tentar ver com a sua maneira de... Ele está vestido de black bloc, pode dizer, você quando vai para manifestar é contra isso também? A mãe dele sonhar que ele veio pro Rio para ser black bloc. Foi dado a mãe dele, que ela não sonhou. Alexandre? Mas eu entendi o que você está falando. Aqui tem de tudo, religião, isso aqui é uma... Não, mas eu digo assim, essa questão aqui... Não entendo, é uma questão de ponto de vista, certo? Evidentemente, há um desafio do teu curso aqui, né? Todo mundo aqui pode entender. Desse ponto de vista, alguém, o Dória está falando, né? Alguém se sente desconfortável de ter um processo que seja eminentemente efeito de loop e que não tenha uma contrapartida semiclássica, né? Que eu não tenha um vértice no Lagrangiano. Será que um processo só vai ocorrer por efeito de loop? Será que não teria, né? Isso aí é uma questão delicada, né? Do ponto de vista assim, que você está falando, assim, do ponto de vista de construção de uma teoria, do ponto de vista assim, fundamentalista, é um ponto importante, mas a gente tem outras questões que estão em jogo aí, que são, por exemplo, a normalizabilidade e a unitariedade. Nem sempre se consegue, né, construir. A grande discussão é por que esse vértice aqui, ou por que esse vértice aqui é ruim na teoria, né? Esse vértice é tão bom para Young Mills, porque naquele dele ele é ruim. Esse vértice, como você está falando, você tem modelos, você trabalha com esses modelos estendidos, então você talvez possa resolver essa questão. Mas sempre que você vai ter um processo, naquele processos que você não consegue ter a nível água, você vai ter por efeito de loop por causa da falta desse vértice aqui, naquele, o único jeito de eu ter gama, e a mais, no mínimo, é um gráfico de um loop.
Ao passo que se você tivesse uma QV que foto interage com foto, interage com foto, esse foto aqui, aí aqui tá, pode se materializar num par, então eu teria gama, indo em mais e menos, como eu posso acontecer no QCD, gluon, né, gluon, anti-gluon, indo em quarto, anti-quarto. Esse QCD é possível por causa da estrutura não abeliana. Numa estrutura abeliana, isso aqui complica a vida em termos de, sobretudo em termos de unitariedade, mas não significa que é impossível resolver. Então a questão é essa, faz sentido você se preocupar com isso. Será que eu preciso esperar correções de um grupo para gerar certos efeitos? Eu vou não sabia armado. Na mesa dele armado, ele te traz a peixeira aqui do Ceará, traz ali, né, como é que é o nome daquela arma que vocês têm lá? Tem uma arma. Ele pegou a Alemanha dos anos 30, ele pegava, ele estava todos os anos 20, rosa, toda aquela tudo cheio do saco. Aquele pessoal era, assim, era pessoa de caráter, né? E ele era um gordão, ele era um... Ficou famoso essa frase, ele falou Sim, sabia, eu não conheço essa frase. Mas tudo bem, então essa é a proposta do nosso curso, quer dizer, é como eu estava colocando para vocês, é um curso que a gente vai assim, navegar, trabalhando em cima, em que cada um pode trazer também a sua contribuição. Eu estou trazendo as coisas para cá, o que for mais assim, estruturante, de formação, que os meninos aí mais novos não saibam, eu vou explicar lá como é que a gente tira outra coisa, a gente vai querer trabalhar sobretudo, que isso aqui não tem na literatura. A literatura já estou dando uma pergunta. A supersimetria não tem fotos autointeligentes, só no bolinho. Só se você supersimetrizar. Agora, na supersimetria não. Na supersimetria você tem autointeração, mas ele é anileu. Mas você não tem uma teoria supersimétrica com fótons autointeragentes. O bolinho não dá para ter. Só tem. Boanífero e variante de boanífero você tem. Fótons autointeragentes. O problema de boanífero, porém, né, como uma teoria clássica, efetiva, tudo bem, mas como uma teoria fundamental, não por causa da renormalizabilidade. Como uma teoria fundamental, boanífero deixa a desejar, mas como uma teoria efetiva, para você calcular processos de mais baixa ordem, ela faz sentido. Tá? Queria chamar a atenção aqui para uma coisa, então, o que é conhecido, que a gente vai poder trabalhar mais detalhe, quer dizer, que vai ser o ponto de partida para a gente criar um conhecimento, vai ser a estrutura da corrente eletromagnética dos neutrinos. Isso aqui é uma questão discutida na literatura, a gente tem material para a gente se basear, tanto o neutrino de Dirac quanto o neutrino de Majorana. Mas eu acho que o que vai ser mais novo para a gente, se a gente puder tirar daquele curso algo mais assim, de caráter um pouquinho mais inovador, seria a gente estudar a corrente eletromagnética, por exemplo, para partículas vetoriais neutras, tipo Z0. Por exemplo, qual seria a estrutura de interação eletromagnética do Z0? A gente sabe que o Z0 é uma partícula massiva, com spin 1, o Z0 não interage com os fótons, né? É uma partícula massiva e tem spin 1. O Z0, na interação fraca, ela tem os vértices, né? W+, W-, ela tem vértices com neutrino, mas o Z0 tem vértice Z0, Z0, W+, mas o Z0 não se acopla diretamente ao fóton. Então, da mesma forma que o neutrino, o Z0 pode adquirir propriedades magnéticas devido à interação ao setor eletrofraco, está intermediando a interação dele com o fóton. Por exemplo, algo desse tipo. Fóton, aí aqui a gente pode ter, dizer assim, algo que essa bolinha que a gente coloca aqui, algum processo, pode ser um loop, 2 loops, não importa, e vamos colocar que aqui a gente tenha o Z0. Então a gente teria Z0, e aqui o fóton. Isso aqui é o vértice típico, né, de momento magnético. Fóton, vou botar aqui o amigo, né, fóton, e aqui a corrente, né, a corrente feita por aquele objeto, né, que no caso do elétron é corrente eletrônica, é psi barrado psi, no caso do neutrino é o ni barrado ni, no caso do Z0 é uma corrente do tipo, a gente tem a corrente do Z0, a corrente tipo bosônica, né, Z0, gradiente de Z0, interagindo com o fóton. Por exemplo, nesse processo, deixa eu apagar isso aqui um instantinho, né, o que a gente poderia ter aqui? A gente poderia ter algum vértice em que o Z0, por exemplo, ele, na interação fraca, o Z0 tem vértice direto contábil. Então eu poderia ter o seguinte, esse Z0 aqui, ele vem, vamos dizer assim, só dando um gráfico
muito simples aqui, para a gente ter uma ideia. Então, aqui, por exemplo, esse é zero. Aqui eu tenho um W mais, um W, e aqui eu tenho um W star, que é o vértice, né, que a gente tem na interação entre vértice, W, W e Z0, um derivado, tá? É um vértice com derivado. Aí aqui eu tenho o acoplamento do W, o W é carregado, então o W se acopla diretamente ao fóton, então aqui eu tenho uma interação eletromagnética mesmo, genuína, do W carregado com o fóton, mas aqui eu tenho uma interação fraca, um vértice fraco. Aqui eu tenho fraco. Então eu poderia ter uma correção ao magnetismo do Z0 induzida por um loop aqui de Ws. Agora, claro, esse processo aqui vai ser um magnetismo pequeníssimo, porque aqui eu tenho o propagador do W vai colocar uma massa do W no denominador, massa do W no denominador, massa do W no denominador. Esse acoplamento aqui, esse acoplamento público, né, eu tenho alguma coisa do tipo DWI, WI está, WI, CI. Então é um acoplamento com derivada. Então, além disso, esse vértice e esse vértice também, o acoplamento do fóton com W desse tipo também, né? É W star, né? É W star, W mini, ani. Então é um vértice que tem momento transfer, tem momento aqui, tem momento aqui. Então todos esses vértices aqui, além de carregar, quer dizer, os propagadores trazerem as massas no denominador, a gente tem vértices com momento no numerador. Então eu vou ter momentos de transfer que são baixos, né? Então os momentos e as massas no denominador. Então é claro que isso vai dar uma correção muito, muito pequena para o magnetismo do Z0. Mas a gente sabe que dessa forma o Z0 também pode adquirir magnetismo. Então a pergunta nossa é qual é a estrutura da corrente eletromagnética para o Z0? Isso eu tenho procurado na literatura. Nós vamos ter aqui os fatores de forma usuais, então nós vamos ter o fator de forma que a gente chama de F1, que é o fator de forma associado à carga elétrica, o fator de forma F2, que é o monopolo, que é o dipolo magnético, o fator de forma F3, que deve ser o dipolo, pode ser o dipolo elétrico, e o F4. Esse F3, não sei se vai ter, a gente não sabe, então a gente teria que construir então, um trabalho que a gente vai poder fazer aqui, que vai ser completamente novo, né? E que é um trabalho razoável. A gente já estudou no curso passado o resultado da tese do Luiz e do trabalho que vocês fizeram aqui nas aulas, que era estudar todas aquelas possíveis decomposições de Gordon para as correntes vetoriais. Então, sabendo as decomposições de Gordon das correntes vetoriais, por argumentação de invariância de Lorentz, aí a gente usa, né? É basicamente isso, invariância de Lorentz e uso recursivo das identidades de Gordon, da decomposição de Gordon, a gente deve chegar ao final de tudo a uma estrutura da corrente eletromagnética de uma partícula massiva, carga zero, custo 1. Quer dizer, o análogo do neutrino. E aí a gente vai se perguntar, quais são, será que aparece aqui alguma estrutura nova de multipolo? Será que aparece algum multipolo novo toroidal? Ou, pergunta, será que o multipolo toroidal que a gente ainda não conseguiu medir no setor ferenônico, a gente não conseguiria medir no setor bosônico, por exemplo? Então, são questões, essa questão aqui, basicamente, seria aquilo que a gente pode construir a partir de nossas aulas aqui, quer dizer, um esforço conjunto, cada um fazendo uma parte, vendo o que pode fazer. Mas a ideia nossa seria um pouco essa. O eletromagnetismo do neutrino, o eletromagnetismo dos objetos neutros, né? Quer dizer, a questão é, como isso aqui pode trazer correções para Maxwell? Como é que nós podemos estender o eletromagnetismo a partir das interações eletromagnéticas dos objetos? Você usando as identidades de Gordon, você tem alguma possibilidade de chegar na F3 e na F4? Tem. Vai aparecer alguma coisa que não aparece normalmente? Isso? Normalmente não aparece o F4. Quer dizer, para você aparecer o F3 e o F4, você precisa violar CP. Então, no eletromagnetismo convencional, você só aparece o F1 e o F2 por causa da conservação de CP. Só uma outra pergunta, então, essa interação do Z0 e do fóton, tá certo. Na verdade é uma coisa indireta. É indireta, efeito Isso é uma coisa muito fraca. Pois é, essa é a questão. O magnetismo, quando o fóton do neutrino,
ele dá o resultado final é 10 a menos 10 vezes o magnetismo do elétron. Então a pergunta é, será que com o Z0 a gente pode ter um efeito um pouco mais robusto? Porque no caso do neutrino, o problema sério é que o momento magnético, né, a massa do neutrino é pequena e os efeitos, os processos virtuais que ocorrem aqui são sempre núcleos de objetos muito massivos. Agora, como o Z0 também tem uma massa alta, então isso pode levantar o magnetismo do Z0. Eu já procurei no PDG, o PDG não tem previsão, assim, não tem nenhuma medida experimental ainda para o momento magnético do Z0. Então, mas talvez não tenha medida experimental, porque ele também não tem cálculo teórico encaminhado. Então, acho que essa questão é uma questão que a gente pode se deter aqui no tá? Você para chamar uma corrente eletromagnética, você tem uma corrente, quando um movimento qualquer tem uma corrente. Você tem que ela é eletromagnética, quem está envolvido o ar é com isso. Botar o ar com o seco, quer dizer, para a gente que já estudou, que estuda um pouco teoria de Gauss, para nós, né, vamos dizer, independentemente de lagrangianos, completamente independente de modelo, com base em primeiros princípios, com base apenas na simetria 1, se eu aceito que o eletromagnetismo ele é baseado nessa simetria 1, então, para nós o que fica claro é que aquilo que é a corrente eletromagnética tem que ser a derivada da ação em relação ao campo amigo. Para nós é isso aqui. Então, ou seja, em termos práticos, né, tudo que é que vai ser a corrente eletromagnética para mim é aquilo que na ação sai linearizado com o fio. Essa interação. Por efeito, se a gente esquece qualquer coisa, não estou falando de Lagrangiano, estou falando de ter uma simetria com um local. Se eu tiver uma simetria com um local e a ela eu associar o campo de Gauss, qualquer que seja o tipo de matéria que eu coloque, né, que a gente ganha, né, da estrutura de invariância, se eu quero impor que o Lagrangiano seja invariante, e aí a gente usa o teorema de Noether na sua forma local, que a gente fez aí um dos nossos cursos de mecânica clássica. Então, se a gente usa o teorema de Noether na forma local, a gente mostra sempre que a corrente que vai aparecer, ela tem que ser sempre dada pela derivada, né, da ação em relação ao próprio campo de Gauss. Então, é sempre isso. Então, para você identificar a corrente, se você tem um modelo lagrangiano, você olha, fatora um AMI, e tudo que ficar na frente do AMI, você vai ser a sua corrente eletromagnética. Mas essa corrente, se eu tiver uma corrente que tem o ar, se eu fiz o cálculo... A corrente tem o ar, pode ter o ar. Ela tendo o ar já é sinal que ela seria eletromagnética. Que aquela ali... As luzes aí, corrente eletromagnética. Se você pegar, por exemplo, eletrodinâmica escalar, se você pegar o caso do spin zero. Então, se você pegar um campo de spin zero, a corrente vai ser essa estrutura aqui, ela é I, né? Isso aqui não tem nada a ver, é barra, vamos dizer assim, mas o que é importante é isso aqui, ó. O campo, e aqui a derivada covariante, né? Então, essa derivada que vai aparecer aqui, no caso do Fermi, é muito simples, porque a corrente é muito limpa, a corrente fermiônica, ela é puramente matéria, porque o Fermi tem spin meio, então ele não precisa embutir o campo de Gauss na própria corrente, mas todo o campo bosônico, o campo eletromagnético está embutido aqui, porque isso aqui é dmi, né? Menos I. Então, para você construir a corrente eletromagnética, o próprio campo eletromagnético está lá dentro, quando a corrente for bosônica. Se eu tiver uma lagrangiana, eu fiz o cálculo para o seu movimento, tirei o Jmin. E o Jmin entrou um ar. Isso. Já vi, então, você entrou aquele ar. Eu posso identificar tudo como corrente eletromagnética. Porque no caso clássico de dinheiro que não tem. Não tem. Mas daí tem a corrente local. Isso. Tendo ar, você está com uma corrente eletromagnética. No caso bosônico, você não consegue se livrar do ar da corrente. Porque no caso fermiônico, no caso eu diria que é o mais rico. O ar é mais importante. Quem é mais importante, o ar ou o E? O E existe do que o K? A carga elétrica. Para identificar, eu estou querendo saber se eu estou com uma corrente eletromagnética. Você tem uma prescrição geral. Eu diria que o que é mais importante,
A corrente interage com alguém. Então você só pode definir a corrente mediante a interação. E aí, para a interação ser eletromagnética, que tem que caracterizar a constante de acoplamento, é a constante de acoplamento. Opa, Pedro! Chegando diretamente do Japão aí, tudo bom, cara? Tudo bem? Chegou hoje, João? Tudo bem? Só descobri que tinha aula. Depois você conta a novidade pra gente aí, de viagem Marco Polo aí. Foi ao Oriente. Então é isso, Glória. Você vai, eu diria que o é importante porque ele é a constante. Você identifica a interação pela constante de acoplamento. Mas eu digo, você está querendo ir além demais. Sim. Essa viagem. Quer dizer, quem é o sinalizador lá? Assim, quer dizer, o sinalizador, não. Eu diria, o sinalizador, quer dizer, essa corrente tem que interagir com o campo eletromagnético, mas eu acho que essa constante, eu acho mais importante, porque vamos pensar o seguinte, né? O ar, ou outra coisa, o ar é um campo, mas eu acho que o que caracteriza a interação mesmo é a constante de acoplamento, é a intensidade daquela interação. Eu acho que é aquilo que vai te dizer se aquela interação é mais forte, se é mais fraca. Eu acho que o campo, claro, é uma maneira que a gente tem de expressar, mas eu acho que o que é mais fundamental do ponto de vista físico é a constante de acoplamento. A constante existe independentemente da gente definir o campo do fóton. Eu entendo que, vamos dizer, ao contrário, sabe? Eu acho que o ar, por ser o fóton, e ele que deve ser aquela coisa que vai levando a massa, né? Aqui fica claro que a gente precisa, quer dizer, a gente só vai identificar a corrente eletromagnética no momento que a gente souber como ela se acopla com o ar. É isso que caracteriza a interação eletromagnética. Tudo bem, mas eu diria que isso aqui é uma etapa posterior. Eu acho que isso aqui tem mais acessórios do que dizer a corrente. O que caracteriza a interação é a constante de acoplamento. Eu diria que é isso que é fundamental. Porque você poderia até fazer uma outra formulação da interação eletromagnética, abrindo mão um pouco desse ANI. Você pode introduzir um outro campo, mas eu acho que é importante interagir a carga. Mas torna essa discussão um pouquinho mais conceitual. Não acho que é menos importante, mas eu acho que é mais conceitual. Tá? Então, eu diria que só para colocar então, um pouquinho, né? Nós temos os dois elementos que a gente vai estudar. Pode falar. A conservação de carga é fundamental. A conservação da carga. A simetria. É a simetria. Esse que tipo de constante que ele é? Ele é um parâmetro. Eu não sei dizer assim, não tem uma clareza, sabe? Assim, ele é tão controlador do que é eletromagnetismo. Então, para nós, vamos nos basear nesse percurso. O nosso percurso, então, vai ser procurar interação eletromagnética, onde? O que vai vamos dizer assim, os chamados números quânticos, os atributos da partícula, que vão ser decisivos para a gente ver quais são as propriedades eletromagnéticas dela, vão ser a massa e o spin. Claro que a carga sempre foi o mais importante. Mas isso aqui vamos dizer, é o ponto de partida. A gente quer saber que eletromagnetismo a gente pode fazer sem carga, apenas com massa no spin. Pergunta também, será que eu consigo fazer algum eletromagnetismo sem nenhuma massa? Só com spin? Ou vice-versa, né? Uma partícula escalar, por exemplo. Até que ponto uma partícula escalar, ela tendo o spin do grupo de Lorentz zero, será que ela não pode ter algum outro tipo de, alguma orientação que possa aparecer, que possa fazer o papel do spin? Então vamos discutir isso aqui. Por exemplo, a senhora pode até me ajudar um pouco nisso, porque são essas teorias com derivadas superiores. Quando a gente tem teorias com derivadas superiores, o fato da dinâmica depender de derivadas mais altas, ela pode trazer para a partícula uma noção de orientação que não está no spin da partícula, mas a própria dinâmica das derivadas mais altas pode. Vamos discutir isso aqui, é quando a gente vai falar da questão dos escalares na próxima aula, provavelmente. Então, eu queria começar a chamar a atenção por uma coisa muito simples, um exemplo simples, que não está em 4 dimensões espaciais, mas está em 3 dimensões espaço-temporais, né? Está em 1 mais 3, está em 1 mais 2, mas a gente sabe hoje que 1 mais 2 é uma dimensão física, né? Não é só uma dimensão de toy, não é mais uma dimensão de brincadeira, porque a gente hoje já tem, né, além do grafeno, uma série de outras propriedades que são propriedades de teorias planares, é uma física planar bem compreendida, que são efeito Hall de
carga, efeito Hall-Stein, né, supercondutividade e grafeno. Então, acho que hoje em dia a gente não precisa ter nenhum escrúpulo, né, de trabalhar, dizer, vou fazer uma física em 1 mais 2 dimensões. E aí, se eu tenho uma física em 1 mais 2 dimensões, nem sempre os fenômenos que acontecem em 1 mais 2 dimensões vão acontecer em 1 mais 3, mas já está me dizendo que em 3 dimensões, 1 mais 2, certas propriedades físicas podem ocorrer por causa da própria dimensionalidade do espaço-tempo. Então, eu acho que a gente começa a ver, por exemplo, a possibilidade de gerar propriedade eletromagnética sem necessariamente fazer apelo à carga elétrica. Então, sem necessariamente a gente fazer apelo à carga elétrica aqui, em 3 dimensões. Uma questão simples, né? Que é, bom, partir do pressuposto que o Bora falou aí. Para nós, o campo eletromagnético vai ser um campo vetorial, quadro vetorial, em qualquer um campo vetorial em qualquer dimensão do espaço-temporal para eu trabalhar. Então, para mim, eu vou trabalhar com esse campo, seja em 2 dimensões, 3, 1 mais 2, 1 mais 3, 5 dimensões. Então, para nós, o campo eletromagnético é um campo vetorial. A gente sabe que existem outras propostas para campos de estímulo que não necessariamente dados por vetor. Então, se nós estamos em 3 dimensões espaço-temporais, né, então a gente sabe que o campo eletromagnético, o tensor de intensidade de campo, é o F∗, como em qualquer dimensão. Então, isso aqui é o F∗, é o field strength. Bom, mas em 3 dimensões, a gente tem uma propriedade mais peculiar aqui, que é o dual desse objeto. O dual desse objeto, esse é o dual do F∗, né, que é o F∗, assim. Ele tem um caráter vetorial. Então, não à toa, quer dizer, vamos tentar ver aqui. O que a gente pode aproveitar, que benefício a gente pode ter no fato de que o dual desse tensor de intensidade de campo tem a mesma ordem que o próprio tensor elétrico, que o próprio campo eletromagnético. O campo eletromagnético é um vetor desse espaço-tempo, mas o dual do campo eletromagnético também. Ou seja, no fundo, toda a informação que eu tiver aqui, eu tenho aqui. Então, na verdade, esse cara aqui pode ser representado por um vetor. Ele não é necessariamente um tensor, como é o caso em 4 dimensões. Em 4 dimensões não tem jeito, ele é um tensor de rank 2, o dual dele também é um tensor de rank 2, então eu não consigo mexer na ordem desse tensor. Mas em 3 dimensões a gente tem essa facilidade, né? O fato de que, o nosso F∗, né? Ele é um quadro vetor, deve ser algo desse tipo, assim, B, né? A parte temporal dele, que é a parte escalar dele, é o campo magnético, vamos chamar de B, que é um pseudo-escalar, e a parte vetorial dele é o campo elétrico. Então, isso aqui é um trivetor. Da mesma forma que o AMI, né? É o A0 e o A. Ou a gente poderia escrever, né, como a gente faz sempre, o F∗, se eu quisesse, seria 0, é X, é Y, botar o campo elétrico, o campo magnético aqui, que é o campo magnético apenas vetorial, esse F∗, perdão, aqui, esse F∗0 aqui, ele é meio, o epsilon, 0, capa lambda, 0 e J, DI é J. Então, esse epsilon aqui, ele é mais 1, né? Esse aqui é 0, 2, esse aqui é mais 1. Isso aqui é, esse carinha aqui é o componente de baixo dele, devido a quantidade dessas caras, deve ser menos o campo. Mas basicamente é isso que a gente tem. Então, o fato da gente agora estar em 3 dimensões, será que isso aí pode dizer alguma coisa a respeito, por exemplo, da interação? E, normalmente, qual é a propriedade que a gente associa ao fato da partícula ter espinho? O momento magnético, o momento de polo magnético, o momento de polo elétrico. Ambos são proporcionais ao espinho. Então, quer dizer, se a gente está falando agora uma propriedade assim, bem peculiar do eletromagnetismo em 3 dimensões, quando nós falamos, né, do momento de polo magnético, a gente chama em geral de μ, e o momento de polo elétrico, né, vou botar aqui
gente sabe que esses objetos aqui eles são alinhados com o spin. Então, para ele adquirir, né, a interação do dipolo elétrico, né, essa interação, essa união de interação magnética, menos μB, e aí a gente já sabe, essa interação aqui respeita tanto P quanto C quanto T, respeita C, P e T separadamente, e essa interação aqui, que é a interação de dipolo elétrico, né, dipolo elétrico, essa interação aqui, ela viola CP e separadamente ela viola T também, né? Então ela mantém CPT. Então ela tem uma propriedade um pouquinho mais peculiar. Mas o spin é sempre importante, né? Tanto esse cara aqui quanto esse cara aqui, eles estão alinhados com o spin. Então a gente sempre imagina que as propriedades de momentos de dipolo, elas venham do spin. A gente está sempre associando os momentos de dipolo, seja o elétrico e o magnético, de dipolo, eles sejam provenientes do spin. Não só puramente o spin, quer dizer, a carga comparece, né? O efeito de carga também. A gente não viu ainda, mas a gente vai discutir um pouco ao longo do curso, no caso do neutrino, mesmo não tendo carga, essas coisas aparecem, né? O momento de polo magnético aparece, não o elétrico, mas o magnético. Agora, em 3 dimensões, o que isso aqui poderia estar me indicando? Né? Vamos pensar a seguinte situação. Imagina, vamos pegar primeiro uma partícula escalar carregada. Quer dizer que eu esteja fazendo eletrodinâmica escalar em 3 dimensões. Esteja fazendo a QED. Fazendo uma eletrodinâmica escalar. Aqui 1 mais 3. 1 mais 2, perdão. Então, partícula tem um ferro, então tem um escalar aqui, vamos dizer, a simetria 1 que a gente vai colocar aqui, então é a simetria de fase, né? Vou colocar aqui a carga aqui o parâmetro alfa e aqui o φ. Então a gente tem aqui a variação do campo de gauge, né? E a derivada covariante que a gente constrói. Então vamos pensar a derivada covariante. Estou separando aqui, eu estou colocando assim para chamar mais a atenção, estou colocando aqui a constante de acoplamento e aqui eu estou colocando o valor da carga. Tá? Muitas vezes a gente coloca direto tudo aqui, mas eu estou querendo separar, para poder dizer que a gente pode estar trabalhando com. Vamos dizer que a gente separe para dizer se a carga é 0, se a carga não é 0, então a gente separa o valor da carga, vamos dizer que a gente